Bom dia, eu sou Eduardo Rogério e você está no Diário de Bordo. Seja bem-vindo. Você já ouviu falar que até as pedras se encontram? Pois é, hoje eu quero trazer dentro do Diário de Bordo uma história incrível para você de um lugar onde as pedras se movimentam, onde as pedras andam. Pois é, esse lugar fantástico eu quero trazer para você depois da vinheta. Bom dia! É isso mesmo, meu irmão e minha irmã. É o que eu disse aí antes da vinheta. Racetrack é o nome do lugar onde as pedras onde as pedras andam. É isso mesmo que você ouviu. Racetrack Playa, na Califórnia, é um lugar onde as pedras se movimentam, digamos assim, as pedras, entre aspas, andam. Imagine só um lugar onde as pedras andam. É isso mesmo. Em Racetrack Playa, as pedras conseguem rastejar. E o mais curioso é que elas deixam rastro para trás. Uma coisa muito interessante que costuma intrigar pesquisadores, visitantes, ou melhor, qualquer pessoa que tenha o prazer de ir a esse lugar e verificar o acontecido. Pois é, quando a gente pensa que sabe tudo, que viu tudo, surge um lugar desse, um lugar fantástico. Rochas encontradas na área da praia, como é chamada, se originam das colinas dolomíticas do entorno, embora algumas sejam nito e feldspato. São encontradas a distância e até milhares de metros de sua fonte, com rastros atrás de si, marcados na lama seca, que sugerem um movimento por tração. O mais incrível de tudo isso, para você que está aí no Diário de Bordo, os rastros variam em extensão e direção. Alguns mostram linhas quase retilíneas ou curvas suaves. Outros têm angulações abruptas e irregulares. A direção predominante é sul-sudeste, norte-nordeste, consistente com os ventos dominantes da área e sugerindo a força eólica como causa do fenômeno. A natureza dos rastros indica que o movimento se dá quando a superfície da praia está saturada de umidade, mas não profundamente inundada. São marcas efêmeras que não sobrevivem à próxima chuva, embora os rastros mais profundos possam perdurar por alguns anos. Isso mesmo, as pedras deixam rastros tão profundos, às vezes que duram anos aquela marca. Mas esse lugar incrível aí também tem um histórico das observações e hipóteses, porque muitos cientistas se deslocaram até aquele lugar para estudar esse fenômeno de praticamente, ou como é chamado, as pedras andarem naquele lugar. E note que tudo isso resultou em algumas
conclusões. Registros, por exemplo, informais populares e estudos científicos sobre este fenômeno se multiplicaram no século XX, mas não se sabe quem primeiro observou aquele fenômeno ali naquele lugar. O primeiro registro escrito conhecido é de Macalister e Agnew, que em 1948 publicaram um artigo no Geological Society of Americas, sugerindo que a causa desse movimento das rochas, das pedras, eram os ventos. Porém, outras pesquisas se seguiram, com mapeamento da área, medições e contagem dos rastros e das pedras e de outras características geológicas. Especulou-se até sobre várias causas possíveis, como tectonismo, ou seja, placas tectônicas, anomalias magnéticas, correntes de água e inundações, formação de bolas ou boias de gelo em torno das pedras e interferência humana. Ou seja, já houve a desconfiança de que pessoas estariam movendo aquilo, gerando um falso fenômeno. Porém, a maior parte dos estudiosos aponta o vento atuando sobre uma superfície de lama fresca, como a causa principal do movimento das rochas. Stanley, em 1955, considerou que os ventos registrados na região são pouco potentes para mover rochas que pesam até, pasmem, 300 quilos. E sugeriu que a formação de placas de gelo em torno das pedras poderia ser um fator auxiliar no aumento de sua superfície, sem aumento significativo em seu peso, favorecendo a captação do vento e o incremento local de sua potência, bem como o deslizamento. Mas, enfim, quem é que estaria certo? E diante de toda essa discussão sobre esse lugar, Bob Sharp e Dwight Carey iniciaram em 1972 um programa de monitoramento de cerca de 30 rochas movidas recentemente. Cada pedra recebeu um nome e foi observada ao longo de 7 anos, objetivando testar a hipótese das placas de gelo. Foram montados cercados e estacas em torno dos espécimes selecionados, que deveriam impedir a ação do vento e detectar alterações causadas por congelamento. Contudo, as pedras se moveram da mesma forma, ignorando as proteções, permanecendo as estacas, pasmem, permanecendo as estacas sem serem afetadas. Ou seja, existia aqui uma estaca e a pedra passou ao lado, sem derrubar a estaca. Outras pedras selecionadas em pares apresentaram um movimento de apenas uma, enquanto a outra, exatamente ao lado, permaneceu imóvel. Quase todas as pedras monitoradas se moveram no período fixado, em distâncias que variaram de poucos centímetros até 262 metros. Também reportaram vários movimentos na ausência de depósito volumoso de água sobre a tal praia, que possibilitaria a formação
e, consequentemente, o deslocamento livre de uma bolsa ou de uma balsa de gelo a carregar as rochas, e que alguns rastros mostram características incongruentes com a hipótese, além de haver registro de atividades em meses de verão. Em 1995, o professor John Reid e seus estudantes, se não me falha a memória, da Universidade de Massachusetts, Massachusetts, estudaram o caso e encontraram várias incongruências, embora tenham conseguido provar em algumas ocorrências a efetiva colaboração do gelo, né, que fica por baixo ali daquela camada de terra seca no processo. Outros pesquisadores, estudando o fenômeno em 1995, detectaram a ocorrência de ventos incomumente fortes sobre a tal praia, digamos assim, que podem ser comprimidos e intensificados por causa da conformação topográfica do entorno. Notaram ainda que a zona limítrofe acima do solo onde o vento ainda é potente é de apenas 5 centímetros, evidenciando assim que pedras relativamente pequenas ainda recebem o pleno impacto dos ventos, que podem atingir a velocidade de 145 km/h durante a tempestade de inverno. Tais tempestades foram consideradas o impulso primário do movimento, enquanto que ventos mais suaves e constantes, com apenas metade da velocidade de impulso inicial, são tidos como suficientes como força propelente de maior duração e que possibilita os deslocamentos longos. Pois é, muita pesquisa em torno desse local, em torno desses fenômenos, digamos assim. Paula Messina, no ano de 1988, assinala que, embora haja tendência de as rochas maiores deixarem rastros mais curtos, uma regra nesse sentido não é consistente com as observações. E os dados coletados mostram uma configuração bastante caótica e imprevisível. Sugere ainda que a comprovada formação de uma película de limo lubrificante por cianobactérias aumenta a viscosidade da lama e favorece o deslizamento. Diz também que o gelo, ainda que possa colaborar, não é um fator imprescindível para a movimentação, já que ocorrências foram registradas em temperaturas acima do congelamento. Uma causa sugerida para a movimentação em trajetos altamente irregulares é a captura de rochas por fortes demoinhos de vento, chamados na região de... Deixa eu ver agora, meu Deus, deu um branco aqui. Chamados de Dust Devils. Dust Devils. A pesquisadora, cotejando a literatura disponível, lamentou a ausência de relações significativas entre tamanho das rochas, sua origem, sua localização, seus trajetos e as condições geológicas e atmosféricas no local,
E a partir desta inconsistência entre os dados que não indicam digamos assim, um mecanismo formador único, aceitou a hipótese de causas múltiplas para o fenômeno, sendo cada caso produzido por fatores diferentes. Mas, por fim, concluiu que o vento apenas, embora sob várias formas e condições, associado a uma superfície úmida da praia, digamos assim, é suficiente para a formação do fenômeno. Ou seja, pesquisaram e quase não tiram conclusões que elucidam de verdade aquilo. As rochas deslizantes de Racetrack Playa são um fenômeno geológico que ocorre no Vale da Morte, especialmente no lago seco chamado Racetrack Playa, algo como planície ou Praia dos Rastros. O fenômeno consiste de pedras de dimensões variáveis, algumas bastante grandes, com centenas de quilogramas de massa, que são encontradas com um rastro atrás de si, marcado no solo, sem qualquer sinal associado de intervenção humana ou animal. Por muito tempo, a causa deste movimento permaneceu controversa, embora, como eu já li aqui, várias teorias tentassem explicá-lo, mas recentemente o mistério foi resolvido com o registro de grandes placas flutuantes de gelo, formadas em noites frias, que são empurradas pelo vento e arrastam as rochas consigo. Casos semelhantes são encontrados em diversos outros lagos secos, ou praias, como são denominados da região. Mas os de Racetrack Playa são os mais notáveis. Pois é, Racetrack Playa é um lugar místico, misterioso e atraente para quem quer, por exemplo, visitar um local onde até as pedras se encontram. Diário de bordo para você aí, especial, histórias Racetrack Playa. Que você tenha um ótimo dia, que Deus te abençoe e um abraço do amigo Eduardo Rogério em mais um Diário de Bordo Histórias. Bom dia! Gostou do vídeo? Deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho para receber novas notificações. Muito obrigado!